No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo na vitória do Bahia, destacando os momentos decisivos e polêmicos dessa partida. Um dos grandes protagonistas foi o goleiro Marcos Felipe, que brilhou com defesas fundamentais e mostrou muita emoção depois do apito final. Ele foi eleito o melhor em campo, um reconhecimento mais do que merecido pelo desempenho seguro e pela evolução visível, principalmente na saída de bola, que tem sido um diferencial. Enquanto isso, o treinador Carpini não escondeu sua frustração e fez críticas duras ao desempenho da equipe, principalmente pelo primeiro tempo, onde, segundo ele, o time não soube aproveitar a superioridade numérica e acabou tomando um gol em uma falha considerada simples. Para ele, faltou competência para virar o jogo, ainda que o segundo tempo tenha sido marcado por uma postura mais aguerrida. Do lado da análise técnica, o VAR teve papel fundamental, especialmente no cartão vermelho aplicado logo no início da partida. A decisão foi vista como correta e necessária diante da intensidade do lance, apesar de algumas discussões sobre a atuação dos árbitros em campo. A expulsão rápida de um jogador do Vitória complicou ainda mais a vida do time, que não conseguiu se impor mesmo com a vantagem numérica. Na parte tática, o Bahia dominou o jogo no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, e soube se defender bem no segundo. O time se mostrou organizado, inteligente e soube aproveitar as oportunidades que surgiram para garantir os 3 pontos, mantendo-se firme na disputa da Série A. Esse resultado coloca o Bahia em uma posição confortável no campeonato, dando confiança para os próximos desafios, inclusive na Libertadores, onde a equipe precisa recuperar o bom desempenho. O clássico mostrou a diferença entre os times, com o Bahia mais estruturado e o Vitória sofrendo para criar jogadas efetivas. A experiência e a garra do Bahia ficaram evidentes durante todo o confronto, mesmo diante das dificuldades que um jogo decisivo sempre apresenta. Agora, o foco é seguir em frente, mantendo a consistência e buscando a evolução para continuar entre os protagonistas da temporada. Esse triunfo é um passo importante para o Bahia, que vem mostrando força e capacidade de superar adversidades. O time soma pontos valiosos, motiva a torcida e reafirma sua identidade em campo, sempre com muita luta e entrega. A caminhada ainda é longa, mas a confiança cresce a cada jogo, e a expectativa é que o time siga firme, com muita garra e foco nos objetivos que ainda estão por vir. A intensidade do clássico entre Bahia e Vitória não se resumiu apenas ao placar final, mas às várias nuances que marcaram a partida, especialmente a atuação decisiva do goleiro Marcos Felipe. Em um jogo tão acirrado, a presença de um arqueiro confiante faz toda a diferença, e Marcos demonstrou que não está ali apenas para cumprir papel, mas para ser uma peça fundamental na busca pelos resultados. Foram defesas que desafiaram a lógica, momentos em que ele praticamente carregou o time nas costas, defendendo finalizações difíceis que poderiam ter aberto ainda mais o placar para o adversário e mudado completamente a dinâmica do jogo. A emoção dele após a partida, aquela mistura de alívio, orgulho e reconhecimento do esforço, é o reflexo do quanto ele se dedica diariamente para manter o nível alto. É a prova de que, em jogos decisivos, o que vale é a entrega, a vontade de fazer a diferença e a preparação constante, que muitas vezes passa despercebida pelo torcedor comum. Mas o que também chamou a atenção foi a reação do treinador do Vitória, Carpini. Suas palavras, carregadas de frustração, revelam a pressão que recaía sobre quem comanda o time, especialmente em um clássico onde a expectativa da torcida é imensa e os erros são amplificados. Carpini não poupou críticas à própria equipe, destacando a falha que resultou no gol do Bahia e apontando a falta de competência para aproveitar a superioridade numérica, algo que pode fazer a diferença em jogos tão disputados. Essa análise dura, porém honesta, mostra um treinador que tenta entender os problemas para ajustar o time, apesar de reconhecer que o resultado foi justo. O ponto mais curioso é que, apesar do segundo tempo mais agressivo do Vitória, a equipe não conseguiu transformar a pressão em gols, enquanto o Bahia, mesmo recuado, aproveitou melhor as chances e soube segurar o resultado. O papel do VAR também entrou na discussão com muita força. Logo nos primeiros minutos, um lance polêmico envolvendo Jean Lucas e Baralha chamou a atenção. O cartão vermelho aplicado foi justificado pela intensidade da falta, e apesar de alguns questionamentos sobre a necessidade do uso do VAR, ficou claro que a expulsão foi fundamental para o rumo da partida.
A presença do árbitro de vídeo nesse momento mostrou como a tecnologia vem auxiliando a justiça no futebol, corrigindo e confirmando decisões que, em outros tempos, poderiam ter sido mal interpretadas. Além disso, a expulsão do jogador do Vitória que deu um soco na perna do adversário também reforça o quanto o clima do jogo esquentou rapidamente. São situações que fogem do controle dos técnicos e influenciam diretamente na estratégia de campo, pois jogar com um a menos, ainda mais em um clássico, é sempre uma desvantagem enorme. Taticamente, o Bahia soube se impor no primeiro tempo mesmo com um jogador a menos, o que já demonstra a força do time em termos de organização e disciplina. A equipe se fechou, conseguiu controlar as ações do Vitória e, de forma inteligente, esperou o momento certo para encaixar o contra-ataque e abrir o placar. Essa postura mostra que o time está amadurecendo, que o treinador conseguiu transmitir uma mentalidade de resistência e eficiência. No segundo tempo, mesmo com o adversário tentando reagir, o Bahia não se desesperou. Ao contrário, manteve a calma, ajustou sua marcação e conseguiu controlar os espaços para evitar as investidas do Vitória. Foi uma atuação marcada pelo equilíbrio entre defesa sólida e busca por oportunidades no ataque, resultado da leitura de jogo que só o tempo e o trabalho constante proporcionam. Essa vitória não é apenas um número na tabela. É um símbolo da capacidade do Bahia de superar adversidades, como jogar boa parte do clássico com um atleta a menos, e ainda assim garantir os 3 pontos. É também um recado claro para os demais times da Série A. O Bahia chegou para brigar e não vai facilitar para ninguém. A organização do elenco, a entrega em campo e a postura de equipe que não se abala diante de dificuldades são características que podem fazer a diferença em uma temporada tão competitiva. Além disso, o time vai para o intervalo do campeonato com a confiança renovada, sabendo que pode contar com peças fundamentais como Marcos Felipe, além da experiência de jogadores que entendem a pressão de jogos grandes e sabem como reagir a momentos difíceis. Quando falamos da Libertadores, a análise também é bastante animadora. O Bahia vive um momento decisivo na competição e precisa recuperar o fôlego para continuar sonhando com a classificação. Essa vitória contra o Vitória, dentro de um contexto tão importante para a temporada, serve como um combustível para a equipe seguir lutando e mostrando que tem condições de superar as dificuldades. A capacidade de manter a concentração, a determinação para buscar o resultado mesmo em situações adversas e a inteligência para controlar o jogo são qualidades que precisam ser levadas para as próximas o caminho certo e cobra uma sequência que possa colocar o clube entre os grandes do continente. Do lado do Vitória, fica o desafio de recuperar o equilíbrio e aprender com os erros cometidos. O treinador Carpini terá um trabalho duro pela frente para ajustar a equipe, melhorar o rendimento e principalmente corrigir as falhas que custaram caro nesse clássico. A expulsão logo no início complicou, claro, mas não pode servir como desculpa para a falta de efetividade ofensiva ou desorganização defensiva. O Vitória precisa resgatar a sua identidade, fortalecer a união do grupo e mostrar que tem condições de reagir, mesmo quando as coisas não saem como esperado. A rivalidade com o Bahia é histórica e sempre reserva jogos intensos, por isso cada detalhe conta e a preparação mental e tática fará a diferença nos próximos confrontos. Outro ponto que merece destaque é a postura das torcidas. Mesmo com o time jogando fora de casa e com um jogador a menos, a torcida do Bahia se fez ouvir o tempo todo, empurrando o time e criando uma atmosfera que motivou ainda mais os atletas. O fator casa, que em outros momentos pesa muito, não foi suficiente para garantir a vitória do Vitória, justamente pela força do Bahia dentro de campo e pelo suporte incansável de sua torcida. A conexão entre time e torcida é um dos grandes diferenciais do futebol, e nesse clássico ficou claro quanto o apoio das arquibancadas pode influenciar diretamente no desempenho do time. O impacto dessa vitória no cenário do Campeonato Brasileiro também não pode ser subestimado. O Bahia se consolida entre os primeiros colocados, mostrando que a equipe está pronta para disputar de igual para igual contra qualquer adversário. A Série A é uma competição longa e desgastante, mas o time baiano tem mostrado equilíbrio físico e emocional, além de um elenco competitivo que dá opções ao treinador para diferentes situações. A confiança adquirida nesse clássico pode ser um divisor de águas para o restante da temporada, dando ao Bahia a possibilidade de sonhar com voos ainda maiores e, quem sabe, uma posição de destaque no final do campeonato.
No final das contas, o jogo entre Bahia e Vitória foi um grande espetáculo de emoções, entrega e estratégia. Um duelo marcado por lances decisivos, polêmicas na arbitragem e muita garra de ambos os lados. A vitória do Bahia é fruto de um conjunto de fatores: a dedicação do goleiro Marcos Felipe, a postura tática da equipe, a pressão da torcida e a capacidade de superar os momentos difíceis. Para o Vitória, fica o aprendizado e o compromisso de melhorar para os próximos jogos. No futebol, cada partida é uma lição, e esse clássico certamente servirá como referência para o que ainda está por vir nessa temporada cheia de desafios e oportunidades. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O mundo do futebol foi surpreendido por um rumor que movimentou as redes sociais e agitou os bastidores do esporte brasileiro. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol, teria elogiado o Sport Clube Bahia durante uma conversa informal com amigos e empresários ligados ao futebol sul-americano. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas bastou o boato ganhar força para empolgar a torcida tricolor e gerar inúmeras especulações sobre a relação do craque português com o clube baiano. Segundo fontes próximas ao círculo de CR7, o atacante teria mencionado o Bahia em tom elogioso ao comentar sobre o crescimento dos clubes brasileiros e a estrutura de algumas equipes do Grupo City, conglomerado internacional do qual o Bahia fazendo parte desde 2022. Cristiano Ronaldo, que atualmente joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, já demonstrou interesse pelo desenvolvimento do futebol em países fora do eixo europeu e, ao que tudo indica, acompanha com curiosidade o projeto de expansão do Grupo City no Brasil. É um clube com potencial, tradição e agora tem estrutura para crescer muito, teria dito o português, segundo relatos extraoficiais. O suposto comentário teria ocorrido durante um jantar em Dubai, onde o jogador esteve recentemente para compromissos comerciais. Ainda que não haja gravações ou confirmação direta da fala, a simples possibilidade de um elogio vindo de um astro como Cristiano Ronaldo bastou para colocar o Bahia nos holofotes internacionais. A repercussão foi imediata. Torcedores invadiram as redes sociais com mensagens de orgulho, memes e até pedidos para que o Camisa 7 visite a Arena Fonte Nova. A hashtag CR7 no Bahia ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, por horas, mostrando a força e a paixão da torcida tricolor. Além da empolgação, o rumor reacendeu o debate sobre o futuro do Bahia no cenário nacional e internacional. Com uma gestão mais profissionalizada e investimentos estrangeiros, o clube vive uma nova fase e atrai olhares de figuras importantes do futebol mundial. Se o comentário de CR7 for real ou apenas fruto da imaginação popular, ainda não se sabe. O que é certo é que o nome do Bahia circulou entre os gigantes do futebol por um motivo positivo, e isso, por si só, já é motivo de comemoração. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.